Olá, meu nome é Fernando, eu represento aqui a equipe de redação do curso e colégio Anglo Leonardo da Vinci e vou fazer o comentário da prova de redação. Espero que você tenha saído bem. O Enem inovou, você deve ter percebido. A proposta dada não tinha a ver necessariamente com uma questão nacional, era muito mais ampla. O tema era a manipulação do comportamento do usuário pelo controle dos dados de internet. A partir daí, a banca ofereceu para o candidato uma série de textos que exploravam um pouquinho melhor, principalmente essa questão do controle de dados. O texto 1 falava de algoritmos, que você deve saber mais ou menos, o algoritmo, aquela função do programa, uma função matemática que permite reconhecer aquelas regularidades do usuário e apresentar para o usuário aquilo que ele está procurando ou aquilo que adequa ao perfil dele. O texto 2 oferecia uma informação bastante importante, que era a existência de mediadores. Obviamente que esse sistema permite, por exemplo, que pessoas comecem a procurar algo ilegal. É preciso limpar o sistema. Empresas sediadas na Ásia e no Oriente Médio é que fazem esse trabalho, são chamados mediadores. A gente não sabe muito bem como funciona esse filtro. E o texto 3 falava, então, fazia uma crítica a tudo isso, falando que vivemos uma época mais ou menos de obediência influenciada. Isso é muito relevante porque no Brasil havia um gráfico ali ao lado que mostrava o quanto nós somos conectados. Então, pedia-se que o candidato poderia fazer era explorar um pouquinho esse universo e essa problemática, mostrando a relevância da discussão disso, já que essa situação torna, digamos assim, as relações sociais um tanto quanto imprevisíveis. Basta que a gente observe, por exemplo, o que aconteceu nas campanhas políticas no Brasil e nos Estados Unidos. Muito do que ocorreu em relação às informações que circulavam, as fake news, por exemplo, tinha uma espécie de ligação com os tais algoritmos. Bom, depois que o candidato explorasse um pouquinho causas, consequências desse fenômeno, seria interessante que ele apresentasse, obviamente, as tais propostas de intervenção. Tá bom. O que você poderia propor nesse campo? Eu vou pensar aqui, eu vou falar mais ou menos de 3 intervenções. A gente poderia pensar numa intervenção de um organismo internacional, uma vez que é importante que se evite a construção de conglomerados tão grandes como o do Google, por exemplo. Por quê? Porque ele consegue condensar, né, muitas informações a respeito do usuário, então o seu algoritmo seria muito poderoso, digamos assim. Então seria importante que houvesse uma espécie de difusão, né, de plataformas, e não poucas plataformas servindo a um grande número de pessoas. Do ponto de vista do Estado, talvez você pudesse lembrar do marco regulatório da internet, você pudesse propor algo parecido com, olha, é preciso regulamentar, incluindo alguns itens que pudesse, por exemplo, limitar a ação desses provedores, como o Google, o Facebook, etc. E aí, né, a gente tem aí a sociedade civil. Bom, em relação à sociedade civil, você já sabe que a gente sempre pode propor mecanismos de conscientização. Seja do ponto de vista pessoal, individual, quer dizer, o indivíduo deveria se conscientizar desse fato e ser mais cuidadoso, quanto propor, por exemplo, que esse tema fosse discutido nas escolas para que os alunos tivessem ciência do perigo que há nessa prática, numa prática simples de se conectar na internet. E uma outra possibilidade também era propor, por exemplo, que a mídia, principalmente a mídia tradicional, basta a gente lembrar que há uma concorrência aí entre a mídia tradicional e esses novos provedores e tudo mais, e ela poderia explorar, né, esse problema, né, que a gente percebe hoje nessas outras plataformas como algo ao seu favor. Isso já foi feito mais ou menos pelo Estadão algum tempo atrás, quando ele falava da diferença entre a informação e a formação. Bom, é isso aí. Espero que você tenha feito uma ótima prova, né? Bom descanso. Merecido.